Olá, Débora de Campinas, tudo bem? Débora Guiar, Simone Xavier, está aqui, está todo mundo aí. Boa noite, gente! Estamos começando mais um 10 Perguntas, agora pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista, ou entrevista live, é com a psicóloga formada pela PUC de São Paulo, terapeuta integrativa, facilitadora de consciência e artista, Bárbara Bin. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por Olá, aceitar o nosso pessoal, boa convite. noite. Gratidão, José. Gratidão enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. A gente que agradece, está aqui no 10 perguntas para falar de um assunto super importante, né? Sobre a psicologia, as ferramentas pelo nosso bem-estar, ok? Um É isso minutinho aí. só, um minutinho só que eu preciso mandar um grande abraço aqui para o nosso produtor musical, o nosso amigo Jomar, lá de Salvador, que presenteou 10 perguntas com essa linda trilha sonora chamada com o nome Deliver. Luciana Carvalho, minha produtora, está com a gente aí. Aqui, meu amigo Franco também está aí. Obrigado, tudo tranquilo. E vamos começar aqui a fazer jus ao nosso programa, né? O nome 10 perguntas, e já começando a falar de tudo que está se passando, porque não está fácil, e fico contente com uma pessoa jovem, como me permita você, a falar de psicologia. Sabendo que esse momento desafiador que estamos passando, com o aumento de casos de ansiedade, depressão, síndromes, né? Como fazer para lidar com esses sintomas todos, ou todos esses sintomas? Pois é, José, sabe que isso é uma pergunta que tem surgido muito ultimamente, né? A quantidade de casos de pessoas que estão aí passando por casos de ansiedade, pânico, nervosismo, estresse, estando dentro de casa, né? Depois que passou tudo por virtual, foi tudo para o online, a gente acabou diminuindo é, o nosso contato, né, com as pessoas, da forma como a gente passava antes, a gente não sabia, em hipótese alguma, que a gente estaria lidando com a situação que a gente está passando, né? Então, Sim, isso é uma coisa que tem sido muito recorrente, que tem muitas pessoas sofrendo de várias maneiras, né, estando dentro de casa e tendo a sua liberdade, de certa forma, impedida, né? Eu sim, mesma, sim. no começo aí dessa quarentena e tudo mais, estive por uns períodos assim também, que precisei me recompor, me olhar para mim, né, e voltar a consciência para poder trazer de volta aí o bem-estar, né? E Sim. você sabe que existe aí uma variedade imensa de opções e de coisas que a gente pode estar fazendo nesses momentos, né? E que, na verdade, o que a gente tem é que tem que tirar um pouco a ideia, a percepção de achar que a gente está refém dessa realidade, quando, na verdade, a gente pode criar absolutamente tudo que a gente quiser na nossa vida. A diferença tá só na questão da gente poder olhar para isso como uma escolha. Eu sei que é um pouco desafiador entender dessa forma, mas é possível a gente poder simplesmente pegar algo no nosso dia a dia ou algo na nossa vida para poder trazer essa, essa melhora de qualidade, né, para o nosso dia a dia de uma forma muito mais fácil. Enfim, o que a gente pode pensar então, né? Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, estando dentro de casa, o que a gente pode fazer? A gente não tem tanta liberdade então para poder sair, para poder passear com os amigos, para poder fazer algumas coisas que a gente fazia antes. O que eu vou fazer dentro de casa, né? Uma coisa bacana que eu acho que a gente pode colocar em prática nesses momentos é escolher, coloca assim, escreve num papel 3 coisas que te faz feliz. Porque a felicidade é algo que a gente acaba esquecendo um pouco quando a gente está inundado por a quantidade de notícias que a gente tem Verdade. visto, situações que a gente está passando, né? E até biologicamente, se a gente for pensar, parar para pensar, quando a gente traz o hormônio da alegria, que isso gera no nosso corpo? Uma série de sinapses e de questões biológicas que o corpo libera, que fazem com que a gente tenha um bem-estar, uma sensação de bem-estar muito maior do que o estado que a gente estava antes. Então, poder eleger, escolher 3 coisas que me faz bem, que me deixa feliz. Então, vamos lá. Ouvir música é uma coisa que eu gosto de fazer? Ok, ouvir música me deixa muito feliz. Dançar me faz bem? Então, dançar, coloca lá, faz uma listinha, pelo menos 3 coisas que você faz e que você faz, não, que você gosta de fazer e que te traz felicidade. E aí, uma dica, vamos dizer assim, uma coisa que a gente pode fazer, colocar em prática é, ao longo do dia, separar 10 minutinhos que seja do seu dia a dia para fazer uma dessas coisas. Então, uma das coisas que eu coloquei lá foi ouvir música. Ouvir música me faz bem e me deixa feliz. Então,
No meio do dia lá, escolhe e tal, 11 horas eu vou parar 10 minutinhos e vou ouvir, vou colocar aqui algumas músicas que eu gosto de ouvir, me deixa feliz e tudo mais. Tira esse tempo para você. Vocês vão ver como faz uma enorme diferença se você selecionar 3 momentos ao longo do dia para poder olhar para esses tópicos, essa listinha de coisas que você colocou que te faz bem e escolher, eleger uma delas para fazer por aqueles 10 minutinhos que seja. A diferença que isso traz de sensação, de qualidade de vida e como o dia passa até a render e a funcionar muito melhor do que se a gente está ali só no modo automático e fazendo e fazendo e fazendo as coisas que a gente faz todos os dias e sem sair dessa situação, né? Para além E disso, sei acaba lá, a gente pode também falar. Oi. a gente acaba esquecendo, né? Porque o automático, né? Eu, por exemplo, se eu fosse colocar no papel saúde, saúde e notícias de pessoas amigas e aqueles também que a gente não conhece, todas sejam vacinados. Que eu acho que hoje em dia é o que faz ser diferente, porque não está fácil, né? Com esse vírus, a gente fica em casa, a ansiedade ela vem a todo momento, a gente acaba comendo mais. Isso, pelo amor de Deus, chega logo essa vacina e às vezes até esquece de se conectar e de bater papo com pessoas que sempre tiveram presencialmente perto da gente, sabendo que a tecnologia pode facilitar isso também. Né? Sim, Deixa eu a mandar um abraço realidade para o acaba professor. tomando conta, né, de um jeito que, enfim, acaba consumindo. E se a gente não colocar no papel mesmo, listar as coisas que podem estar te ajudando, a gente não consegue sair dessa situação e olhar de um outro lugar, né? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Deixa eu mandar um abraço para a Juliana Úrsula de Salvador, para a Débora Santalena de Campinas, para a Fátima, minha prima de Ribeirão Preto. Está todo mundo entrando, amigos seus estão entrando aí, a doutora Silvinha, Silvinha Figueiredo Gouveia. Aliás, eu quero agradecer ela, porque foi ela que indicou o seu 10 perguntas. Fico muito contente. Pessoas que já passaram por aqui indicam profissionais da sua qualidade para o 10 perguntas. Isso mostra que o 10 perguntas está no caminho certo, porque é o que eu sempre falo. Perguntas inteligentes para as respostas surpreendentes, tá certo? Esse é o nosso slogan, o 10 perguntas, tá certo? Bom, são 21 horas e 8 minutos. Você que está entrando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda e estou entrevistando aqui dentro do 10 perguntas a psicóloga a doutora Bárbara Pinto. Bárbara, como criar um cenário diferente? Ter mais bem-estar, maior qualidade de vida neste momento pandêmico. Isso aí, Augusto, você sabe que também essa é uma outra questão. A gente pergunta, né? Beleza, então eu tenho consciência disso tudo que está acontecendo. Como é que eu faço para sair disso e criar um cenário diferente, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, primeiro de tudo é estar disposto a mudar. Esse estado de permissão faz com que realmente a gente permita ter acesso a uma consciência diferente, que vai ser uma contribuição maior, para saber o que vai ser contributivo para mim ou não. A gente ter essa disposição de querer mudar. Entrar nesse estado de permissão, essa é a primeira coisa. Porque assim, não adianta a gente querer brigar com essa realidade. Então as coisas estão aí, estão acontecendo, a situação é essa. Muito do que está acontecendo a gente não tem como mudar. Mas o que a gente pode fazer é criar uma realidade diferente a partir da nossa própria consciência. Então, ok, o que eu posso fazer aqui, comigo, agora? Não adianta eu querer ir de frente, bater de frente com a situação, com as coisas que estão acontecendo, ficar estressada, irritada, incomodada com tudo isso, porque isso só vai criar mais disso. A diferença está no momento em que a gente entra nesse estado de permissão para querer mudar a nossa própria realidade, isso sim abre uma possibilidade para ter consciência do que eu posso fazer para mudar o meu mundo. E não o contrário, não é o mundo que cria a sua realidade, é você que cria a realidade que está no mundo. E de encontro com essa nossa verdade, sabe, com essa nossa essência, a gente cada vez mais sendo a gente faz com que a gente crie um cenário diferente. Quanto mais a gente se conecta conosco, mais fácil é entrar em contato com isso tudo, mais fácil é ter mais bem-estar, ter mais qualidade de vida, ser mais feliz, a partir do momento que a gente começa a ser verdadeiramente a gente, né? Em suma, temos que nos permitir dar essa possibilidade. Se ficar também só dentro de casa, reclamando, esperando voltar ao normal, a gente não se reinventa, né?
não busca o novo, né? Exato. Na PNL a gente fala, né? A nossa energia vai onde está a nossa atenção. Então, quanto mais a gente fica focando a nossa atenção naquilo que não está sendo contribuição para a gente, mais a gente vai estar criando isso no nosso mundo, na nossa vida, e não o contrário. Então, se a gente focar a nossa energia em coisas que nos faz bem, que nos deixam feliz, isso consequentemente vai criar uma outra realidade no nosso mundo, na nossa vida. Verdade, verdade. Doutora, doutora, agora vai ser de tudo um pouco. Já comentei. Quais seriam essas ferramentas que podem ser utilizadas? Até para porque a gente fica na Para criar ansiedade essa e realidade diferente, né? exatamente, exatamente. Quais seriam essas ferramentas que a gente pode começar a utilizar diante do que eu vim falando, que a gente tem que se permitir, a gente tem que se reinventar e buscar levantar cedo e falar, não, vamos mudar. Então, qual seria uma ferramenta um pouco mais prática para que todos nós que estamos aqui no 10 Perguntas, escutando a senhora, essa linda entrevista? Sim, então. Existem várias terapias aí, né? Várias formas, que são as formas mais comuns, assim, vamos dizer, da gente poder estar entrando em contato com essa nossa essência, né? Então, o mais convencional, mais comum é, então, ir a um psicólogo, ter a permissão para estar fazendo alguma terapia da forma que seja, do modelo que se deseja, que se sinta mais à vontade e tudo mais. Mas assim, José, vou ser bem sincero com você e com vocês que estão assistindo aqui ao nosso encontro de hoje, gente. Existe uma ferramenta em específico que é o que tem sido assim a chave de mudança na minha vida como pessoa mesmo, para além de profissional, que tem sido ponto-chave para ter essa mudança de realidade, né? Que são as barras de Axis. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O que são as barras de Axis? Ela é uma ferramenta terapêutica, né? Que compõe o universo do Access Consciousness. Então, as barras de Access é uma ferramenta do universo de mais de 8.000 ferramentas que existem no Access Consciousness, que proporciona a possibilidade da gente estar entrando em contato com essa nossa essência e estar transformando por completo a nossa realidade, né? Como é que ela funciona, né? O que são essas barras tão ditas, né? As barras de Axis nada mais são do que são pontos localizados na nossa cabeça, que são os locais onde ficam armazenadas todas as energias eletromagnéticas das vivências, experiências, sensações, enfim, tudo que a gente passou ao longo da nossa vida, que a gente vivenciou, que a gente experimentou e que ficou registrado no nosso corpo, mais especificamente nesses pontos que são localizados na cabeça, e que muitas vezes limitam a nossa vivência e o nosso expressar aqui nesse mundo. Limita a forma como a gente pode estar se relacionando com as pessoas, se relacionando conosco mesmo, se relacionando com o nosso corpo. E o que acontece? Quando a gente passa por uma sessão de barras, através de toques suaves, então, nesses pontos da cabeça, a gente acessa essas regiões e limpa todas essas limitações das mais diversas áreas de nossa vida. Então, pode ter lá limitações desde cunhos, por exemplo, voltados para alegria, tristeza, cura, sexualidade, depressão, bem-estar, qualidade de vida e tudo mais, até áreas de relacionamento, dinheiro, financeiro. Então, assim, é uma terapia que abrange todas as áreas da nossa vida mesmo e todos os impedimentos que fazem com que a gente tenha uma vida leve, feliz, agradável, né? Sim, sim, sim. Então, as barras é uma das possibilidades aí para a gente poder estar entrando em contato mais conosco mesmo e estar tendo uma facilidade, uma leveza maior na nossa vida. Precisamos, né? Precisamos. Muito. Quero mandar um abraço para a Ana Luísa Ciscato também, que esteve aqui com a gente dentro dos 10 perguntas. Foi a nossa segunda entrevistada. Ela que também faz um trabalho muito legal lá com a companhia de seda, Companhia Lápis de Seda em Florianópolis. Também trabalha com trabalho social de inclusão social com as pessoas que dentro dos seus alunos, parece que a maioria, 70%, foi o que nós conversamos aqui no ano passado, pessoas com deficiência múltipla e intelectual. Um trabalho maravilhoso. E ela também faz um trabalho, que daqui a pouco eu vou perguntar aqui sobre as crianças. Mas vamos com calma, que a nossa entrevista só está começando. Um beijo, Ana Luísa Ciscato. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, essa é uma das ferramentas, né? Uma coisa interessante. Eu queria saber qual foi o que te levou a esse caminho das terapias. Onde você foi buscar? Como é que você foi direcionada para esse caminho das terapias? Sim, então, José, essa é uma história interessante até.
para se lembrar, para se contar, né? Porque infelizmente, não sei se infelizmente, talvez foi o que precisava ser, eu acabei chegando um pouquinho pela dor, né, neste caminho todo, porque também foi um processo meu de autoconhecimento e de aprendizado. Logo que eu terminei o meu ensino médio, né, eu passei por uma fase de escolaridade que foi muito importante para mim, foi uma contribuição enorme para minha criação mesmo, para o meu desenvolvimento como pessoa, como cidadã. E a escola foi onde eu aprendi, me identifiquei com muitas das minhas potencialidades que eu tenho hoje. Foi na escola que eu tive a oportunidade de poder desenvolver tudo isso, né? Eu estudei na Lourenço Castanho. Então lá foi um ambiente que me proporcionou assim muitas vivências e muitas experiências muito boas que me fizeram ser muito feliz, né, nessa fase de escolaridade. E o que aconteceu é que depois que eu acabei terminando o ensino médio, então saindo da escola, eu entrei num processo aí de depressão significativo, junto com a ansiedade, com todas essas questões aí que a gente já conversou um pouquinho hoje, e que, mais especificamente, quando eu estava no cursinho, né? Eu saí, então, de uma escola que era extremamente humanista, que olhava para mim como pessoa, como indivíduo, queria realmente desenvolver as minhas potencialidades para poder ser uma pessoa e proporcionar um futuro melhor, né? Não só para mim, mas para as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem eu vivo e tudo mais. E que disso fui para um modelo de ensino completamente oposto, num cursinho em que eu era um número de uma carteirinha numa sala com outras 300 pessoas, em que o professor não tinha relação nenhum com o aluno não tinha relação nenhum com o professor, uma coisa completamente fria, distante, né? Aquilo me movimentou de um jeito que me fez colocar um pouco nesse estado de depressão e que me chacoalhou no sentido de que o que será então que eu gostaria de estar proporcionando para as pessoas? Porque eu sabia que aquele era um ambiente em que eu não gostaria que existisse, vamos dizer assim, mas existia. De novo, a gente não pode brigar com essa realidade, né? Sim. Então eu estava lá. Eu precisei Não era passar uma pelo cursinho para concorrência, poder mas entrar na faculdade. assim, não era uma concorrência, mas parecia ser o teu ambiente, né? Exato. E aí, então, conviver com isso e passar por isso, como estando dentro do sistema, né, mexeu comigo emocionalmente falando. Então, eu acabei adoecendo de algumas formas, né, e para além disso, questões também em paralelo pessoais, familiares e tudo mais, que me fizeram poder olhar para essa realidade de uma forma diferente e poder me conhecer um pouco melhor. Então, reconhecer que, ok, eu não gosto disso, mas é essa a realidade. O que eu posso fazer para mudar isso? E aí, caminhei pelos caminhos mais convencionais, né? Vamos dizer assim. Então, fui ao psicólogo, eventualmente fui encaminhada para o psiquiatra, passei pelos tratamentos mais convencionais. E, em paralelo, a minha mãe, ela é advogada por formação, né? Ela também estava passando por um momento, assim, meio que de desconforto na profissão, na área jurídica, né, que de justiça não existe nada e que, enfim, ela estava extremamente incomodada com as situações que ela via também na profissão dela, e ela começou a caminhar por um outro lugar. Então, ela estava, no mesmo momento que eu estava passando por essas questões, ela estava estudando sobre justiça restaurativa, sobre conciliação de conflitos, caminhando para um olhar mais pacífico das resoluções, né, dos conflitos que existem na área jurídica e tudo mais. E ela acabou caindo na constelação familiar, não sei se você já ouviu falar, que é uma Não, técnica terapêutica também, mas que estava sendo inserida na área judiciária. Poder olhar para os problemas que as pessoas vão entrar de processos, enfim, de questões, com um sim. olhar mais sistêmico de que existe uma família, uma ancestralidade e uns motivos para as pessoas estarem nas situações que estão, né? E olhar para isso de uma forma diferente. E ela começou a estudar isso dentro do judiciário. E como é uma técnica, né, terapêutica, é aberta para as outras demais profissões também. E aí ela me chamou, ela me convidou para poder fazer o curso com ela. Ela falou, filha, eu vou fazer o curso de constelação familiar, você quer vir fazer comigo? Pode ser um complemento aí para sua área também, tudo mais. E você aproveita também e cuida de você, olha para você. Então eu encarei esse curso como uma forma de terapia pessoal, sem pensar Sim. na profissão disso, né?
e usar Entendi. isso como recurso depois. E foi a partir daí que eu comecei a me envolver cada vez mais com as terapias aí ditas integrativas, que a gente Certo. pode listar hoje inúmeras e que me fizeram estar nesse lugar hoje. Então, depois da constelação, eu estudei Reiki, estudei Cabala, estudei outras várias técnicas possíveis de tratamento e fui cair no Access, né, no Access Consciousness. E foi Ah, que através do Access, então, que eu conheci as barras e que foi a, a filosofia, vamos dizer assim, que mais faz sentido para mim, que é o que eu mais compartilho, que eu mais recomendo que as pessoas façam, que é o certo. que definitivamente clareou muito e me trouxe a consciência que eu tenho hoje. Maravilha, maravilha. Parabéns. Foi a busca. E outra coisa, foi muito bem acompanhada. Foi com a mãe. Acho que facilitou um pouquinho também, né? Quero Sem mandar um grande beijo aí dúvidas. para a Luciana, Luciana de França Barbosa, minha amiga de infância, está comigo. A Heloísa também. Fico muito contente que você esteja aqui com 10 perguntas. Hoje estamos aqui com a doutora Bárbara, aqui, Bárbara, dentro das 10 perguntas, e eu sou o José Augusto. Vou toda hora falar isso aqui porque eu estou fazendo um curso de apresentador e levei uma bronca. Então, eu preciso agora me apresentar, porque eu falo muito das pessoas que são entrevistadas e esqueço de falar. Porque quem entrou agora, quem será esse rapaz que está entrevistando a doutora? Né? É o Você Pelé. falou uma... mais uma. Você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu até vou mandar mais uma vez um abraço ao pessoal da Lourenço Castanho, em especial a Silvinha Figueiredo Gouveia, a tia Silvinha, né, que todo mundo fala, que eu também falo com muito carinho desde os meus 5, 7 anos de idade, e o ensino humanista. E depois, quando você sai dessa primeira fase e começa na adolescência a ir para uma realidade, essa fase da humanista para a fase que, olha, agora Do mundo sou eu. real, vamos dizer assim. Eu acho que não foi só você que passou, não. Mas eu fico muito contente porque não foi a primeira pessoa que passou aqui da Escola Nova Lourenço Castanho. Isso aí é de muito merecimento, de muito trabalho. Para quem tem a oportunidade de conhecer a escola lá ainda do acho que é Pequeno Príncipe, eu sempre escuto dizer, nossa, eles cuidam muito das pessoas e começam a preparar, porque começaram com você pré-primário, primário, e assim vai, né? Hoje já mudou a nomenclatura, mas essa preparação para o mercado humanista é muito bonito. Obviamente, o que você passou, todo mundo passa, mas o legal é que você soube buscar isso, para poder sair logo desse período de dor, né? Até minha amiga Sarinha, que está aqui com a gente, falou, todos vão pela dor, né? Infelizmente, nesse momento pandêmico, então, o que dirá, né? Mas fico É muito uma contente. oportunidade da gente poder olhar para isso e se cuidar, né? Sim, não tenha dúvida. São 21 horas e 24 minutos, estamos aqui com a doutora Bárbara. Vamos para a metade do nosso programa, pela nossa quinta pergunta. Qual é a sua relação com as pessoas deficientes? Então, José, e aí, né, nesse caminhar todo aí pelas terapias e tudo mais, isso era algo que eu já vinha trazendo desde a época da escola, porque eu sempre tive uma afinidade muito grande pelas pessoas com deficiência, assim, de uma forma geral, né? E que na escola eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com esse público, né? Antes disso, até quando eu estava sim, por volta dos meus 10, 12 anos, eu era voluntária numa instituição chamava Casa Maria Maia, que atendia. Era uma casa de acolhimento, né, que acolhia pessoas com paralisia cerebral e que eu conheci lá a associação e tudo mais, eu comecei aí como voluntária e fazer trabalhos com música, né, que eu Certo. toco também, e eu comecei a tocar lá. E era incrível, assim, ver a transformação daquelas pessoas que muitas estavam na cama, não tinham a fala, não tinham o gesto, não tinham absolutamente nenhuma forma de reação para esse mundo, e quando ouvia a música, quando entrava em contato com essa vibração, com essa energia, como corporalmente elas expressavam uma alegria, elas comunicavam algo que era realmente grandioso e que me tocava muito, né? Então, eu Sim, sempre sim. tive um fascínio muito grande em poder estar sendo contribuição para essas pessoas de alguma forma. E aí, depois da Lourenço, na Lourenço eu tive a oportunidade de conhecer uma associação de dança para deficientes visuais,
E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar lá também. Depois que eu saí da escola, já na faculdade, eu comecei a trabalhar lá, dando aulas de música, dando aulas de dança. A Sarinha tá perguntando o que que eu toco, né? Eu toco violino, Sara. Então, até ali no Ó, cantinho, os meus instrumentos. se der um tempinho E antes do final da nossa live, por favor, hein? pode deixar. E aí, então, trabalhando lá na associação, então, tendo contato com outros tipos de deficiências, deficiências físicas, deficiências, né, intelectuais, eu pude ter contato com a realidade da arte como sendo uma ferramenta que potencializa e muito a, a melhora, né, da situação dessas pessoas, porque elas acabam se reconhecendo como sendo capazes, como elas são, Sim, sim, sim. definitivamente. Então, por exemplo, dava aulas de dança do ventre para pessoas que estavam em cadeiras de rodas, para cadeirantes, mulheres cadeirantes. E aí a primeira coisa que a gente de praxe diz como assim dança do ventre, sendo que você precisa usar a região aqui da barriga, uma pessoa que está sentada, como é que consegue dançar? Só que aí uma mulher que está nessa condição e que passa por um lugar desse, e que se reconhece sendo capaz de dançar, sim, dança do ventre, mesmo estando numa cadeira de rodas, ela se reconhece, ela reconhece a potência que ela tem enquanto ser humano e até onde ela pode chegar, né? Que a deficiência não limita ela até a sua deficiência, que ela pode ir muito além disso, ela pode transformar muita coisa na vida dela, não sendo definida pela deficiência que tem, né? Verdade, verdade. E foi lá que eu pude desenvolver um pouco esse método de atendimento em que a gente consegue promover esse despertar das potencialidades através das habilidades físicas, emocionais, sociais, por uma série de ferramentas aí possíveis. Então, a arte é uma delas que é uma enorme contribuição. As barras é outra ferramenta, por aí vai. Maravilha. Nossa, eu vejo você falando e foi exatamente nossa segunda entrevistada, Ana Luísa Ciscato. Até vou pedir para depois, amanhã com calma, que vocês se conectem, Ana Luísa Ciscato e Bárbara Bim, porque vocês Adoraria. fazem um trabalho, né? Leandro Franco, essa entrevista, ainda bem que você está comigo. Leandro Franco, um amigo meu, um grande cavaquinista aqui, um grande amigo meu aqui da Zona Sul, que também tem um filho também que vem fazendo um trabalho muito bonito e também gostaria muito que você pudesse dar um dia, bater um papo rapidinho, porque para poder ajudar, ele é uma pessoa maravilhosa. Tá certo? 21 horas e 28 minutos, estamos na metade do nosso programa. Doutora, eu vou precisar dar crédito aos meus patrocinadores e Por apoiadores, porque favor. sem eles, por favor, tome uma aguinha e olha, não esqueça, também não fique preocupado que você vai ganhar essa canequinha do 10 perguntas, entre outros presentes que estão aqui do meu lado. Ai, que legal, gratidão. Mas eu preciso dar aqui, dar, citar os nossos apoiadores, né? Bom, o primeiro aqui. Já contratou a voz certa para o seu evento? Então não deixe de contratar a empresa Voz Ativa Mestre Cerimônia, a voz certa para o seu evento. Eles trabalham com formaturas, eventos corporativos, debutantes e casamentos. Informações: voz ativa mestre cerimônia.com.br ou pelo telefone 9635273330. Latitude Filmes, melhores filmes institucionais e comerciais. Acesse o Instagram, Latitude Filmes, terá os trabalhos que o Ricardo Dessler Pereira e Fernando Patá fazem para os vários clientes há longos anos. Né? É uma empresa muito boa, uma produtora que faz lindos filmes. Elo Pousada. Após a pandemia, vamos todos a Natal, na Elo Pousada, em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. @elo com 2L, pousada, ou pelo telefone 84 99101 1644. Essa Elo Pousada fica em São Miguel do Gostoso, fica a 100 quilômetros de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde dizem que o vento faz a curva. Vamos falar aqui. Capol, empresa especializada na fabricação de produtos de limpeza, registrados e aprovados pela Anvisa. Instagram, @Capol, com K, produtos de limpeza, produtos de limpeza oficial. Até vou mostrar aqui. Luciana, minha produtora, vamos aqui já começar a dar crédito para os nossos apoiadores. Aqui, eles têm aqui um aromatizador de ambiente. Você também vai receber seu presente aí, pode ficar sossegada. Todos os nossos entrevistados recebem com nossas parcerias, conseguimos, graças a Deus, aí, renovar mais 6 meses de trabalho. E o difusor de ambiente aqui, ó. Olha que maravilha. Certo, Luciana? Assim que eu gosto. Então tá certo, vamos lá, né? Capol, com K, produtos de limpeza oficial. Cachaça Mineiro Tio Bento, cachaça produzida
na região de Salinas, em Minas Gerais, excelente sabor, envelhecida em barris de carvalho, entregamos em qualquer região de São Paulo. Fale com o Marcelo, aqui é a garrafa, que bonitinha. Essa eu não vou te dar não, viu? Calma, que essa aqui está com seu pai antes. Ou faça contato pelo telefone 992368555 e fale com o Marcelo. Eu vou falar aqui, por último, um dos nossos grandes apoiadores, que é a Milagros Incenso Litúrgico, uma seleção dos mais chiques consagrados de incenso do mundo. Loja online, por favor, entre lá no www.milagros.com.br, fale com o Martinho, Martinho e com a Renata, que é um dos grandes nossos apoiadores, desde o início do 10 Perguntas, lá em 2020, desculpa. Virou, Luciana? E eu, José Augusto, em nome do 10 Perguntas, quero mandar um grande beijo ao Martinho, que hoje, infelizmente, perdeu a sua mãe. E nós fomos aqui muito por isso com ele, uma pessoa maravilhosa, que acreditou no 10 Perguntas, e desde a primeira entrevista com a Rita Duarte, que inclusive está hoje está subindo ao fundo do Everest, que também passou por aqui, e o Martinho sempre esteve sempre com a gente, que é uma pessoa maravilhosa. Ok? Muito bem. 9 horas e 32 minutos. Você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto e hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas a psicóloga a doutora Bárbara. Ufa! Tem mais gente para cá. Tem que falar todo mundo. A minha produtora fica aqui. Aí, não vai falar? Eu tenho que falar. Mas fica tranquilo que também vai receber sua canequinha. Tá certo, é isso aí. Bom, vamos aqui voltar para a nossa sexta pergunta. Como podemos ajudar as crianças, mais especificamente as crianças com deficiência, a terem mais facilidade? Você já comentou alguma coisinha na quinta pergunta, mas, por favor, acrescente um pouco mais essa pergunta sobre as facilidades para as crianças que têm deficiência. Leandro, Sim. fique atento, por favor. Então, José e pessoal, o que acontece é que essa questão, né, a gente fala deficiência, no inglês, né, disability, que é falta de habilidade, e se essa falta de habilidade, na verdade, fosse uma capacidade superior ou uma supercapacidade que essas crianças têm que a gente não reconhece? Existe uma consciência que a gente precisa ter acesso de que elas simplesmente são diferentes. Existe uma frase do Einstein que eu gosto muito de falar, que é assim, todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. Então, essas crianças que são diagnosticadas das mais diversas formas, né? Autismo, déficit de atenção, TDA, TDAH, TOC, hiperatividade, por aí vai, né? A lista é enorme. Essas crianças passam a vida dela inteiras ouvindo que elas precisam ser iguais às demais crianças. Mas elas são diferentes. E o fato delas terem essas diferenças e serem impostas a se encaixarem, serem tratadas como as demais crianças, fazem com que muitas vezes elas sejam excluídas, elas sejam abandonadas, isoladas, julgadas das mais diversas formas. E isso acaba trazendo ainda mais debilidades para essas crianças, né, para esses seres, para esses indivíduos, que não deixam de ser indivíduos tanto quanto nós. E que não há nada de errado nessas crianças, elas só são diferentes. Então elas precisam de uma maneira diferente de lidar, de se relacionar. E essas diferenças, ter a consciência dessas diferenças é o que vai trazer a clareza para o que a gente pode fazer, então, como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode tratar essas crianças, ao invés de querer simplesmente encaixá-las nas caixinhas das demais crianças. O modelo de ensino, na sua grande maioria, costuma ser assim. Todas as crianças devem seguir o mesmo modelo e fazer as mesmas coisas, e seguir as mesmas regras, e fazer... Quando, na verdade, cada um, sendo deficiente ou não sendo deficiente, cada ser é único, cada ser tem as suas diferenças por si só. Então, já por isso, já existe uma diferenciação importante na forma de ensino, na forma de relação e tudo mais. E as crianças com deficiências têm mais esses paradigmas em cima delas de que são deficientes de alguma forma, mas na verdade existem muito mais coisas que a gente não está consciente, quando na verdade elas são muito mais do que a gente tem consciência, né? E aí, nesse sentido, volto a dizer sobre as barras de Access. O Access tem ferramentas incríveis que podem estar contribuindo com essas crianças e tirando essas limitações que já foram inseridas nelas,
de todos esses julgamentos, de todas essas limitações do que a deficiência pode proporcionar a ela ou não. Então, uma criança que tem autismo vai ter dificuldade na fala, vai ter dificuldade de aprendizado, não vai conseguir falar, não vai comer direito, não vai um monte de coisa que não vai. Então, essa criança já vai crescer ouvindo todas as formas do que é comumente conhecido como pessoas que têm autismo fazem e que ela necessariamente vai fazer também. Então, quando a gente faz uma sessão de barras numa criança dessas, ela limpa, né? Tira todas essas crenças, essas expectativas do que é se ter autismo e abre-se espaço para criar uma realidade diferente daquela do não comer, do não se alimentar, do não falar, do não dormir e de todas as questões do que é ter autismo ou não ter autismo, sabe? Isso dando um Por aqui, exemplo, né? Isso serve para sim, todas as deficiências. por aqui também você tocou num assunto muito importante sobre o autismo. Também por aqui passou a Priscila Weisdorf, que hoje mora na Itália. Ela também é presidente da ANCTA, que é uma associação dos pais com autismo, que tem filhos com autismo na família, né? Também comentou sobre isso, e a Ana Luísa Sicar também falou, porque parece que tem um projeto do governo. Eu não quis nem pensar muito nesse projeto, nem quis ir a fundo, porque é complicado, embora eu devesse saber um pouco mais sobre as escolas especiais, que parece que pega as pessoas, coloca numa escola, já vive num mundo teoricamente fechado, e vamos fechar mais ainda? Não, vamos incluir a música, e não é pessoa especial, porque a gente aprende, acho que eu começo a analisar, diante dessas 3 entrevistas, acho que especiais somos nós, porque a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, talvez. A gente consegue tirar algumas Sem coisas, às dúvida, vezes, sim. eu vejo Eles esse amigo estão meu, muito mais conscientes, José. Eles estão muito mais conscientes do que eles são. Eles têm muito mais permissão para ser eles verdadeiramente. E a gente que está cheio de barreiras, de crenças, de limitações, que, enfim, faz com que a gente seja o que os outros querem que a gente seja, e não o que a gente realmente quer ser. verdade, verdade. Alexandre Alves, meu querido, um abraço para você, um grande amigo meu que jogou no Santos Futebol Clube, Neném Batucada de Salvador, Adriana Fono, lá de Porto Alegre. Você vê que a sua entrevista tem de gente do mundo todo, viu? Talvez que para você é uma pessoa muito especial, meus parabéns, viu? Bom, deixa eu também mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Giuseppe, da Maravilhas da Terra, que mandou aqui as cápsulas aqui para baixar a ansiedade também, manter um pouco mais, antigamente fala esbelte, né? Não sei, mas em forma, né? Mandar um grande abraço para ele, que está sempre aqui comigo também. O doutora, agora você comentou sobre o Axis Consciousness, é isso? Certo a pronúncia? Consciousness, isso. Consciousness, então. Nesse sentido, como o Axis Consciousness pode contribuir com as crianças a educação de uma maneira geral? A senhora já comentou um pouco, mas tem muita gente entrando e já me pediram aqui. Minha produtora pede para comentar um pouco mais sobre vamos dizer assim, sobre esse Axis Consciousness. Sim, então, José, o Access Consciousness, como eu comentei, tem uma série aí de ferramentas assim infinitas e as barras de Access, que são as mais conhecidas, né, têm sido muito utilizadas em empresas, mais especificamente em escolas. Aqui no Brasil, a gente ainda está num processo aí, né, de conscientização, de ser inserido isso aos pouquinhos, porque ainda é pouco conhecido. O Access está aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil, tem crescido mais fortemente, né, muito recentemente, assim, de uns 5, 6 anos para cá só. Mas, como é uma empresa americana, existem projetos aí no exterior de implementação em escolas, né, municipais, estaduais, muito, que tem tomado uma proporção muito grande, tem sido uma contribuição muito importante para não só funcionários, professores das escolas, mas também para as crianças e para os familiares das crianças, né? Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer, como é que o Access pode estar contribuindo com a educação, né, e com as crianças? A gente tem hoje a possibilidade de estar dando cursos abrindo cursos para as escolas proporcionarem tenha várias opções, para que familiares, então, tenham acesso a essas ferramentas, tenham acesso às barras, à forma de aplicação, como é que faz, como é que aplica, quais outras ferramentas são possíveis de ser utilizadas, para elas usarem em casa com seus filhos. Elas podem ser ensinadas para professores e funcionários para que eles apliquem, para que eles façam entre si como forma ali de
de olhar para a saúde do trabalhador, a instituição, né, de olhar para a saúde do trabalhador de uma forma diferente, ali, proporcionar um bem-estar e uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho para os professores e funcionários. Existe a possibilidade também dos alunos estarem aprendendo, então, também as barras, então, para os alunos terem acesso a essas técnicas e poderem estar fazendo nos colegas, um com os outros. Então, assim, nesse sentido, o Axis tem inúmeras possibilidades que a gente pode estar atuando dentro de sala de aula, dentro da escola, e poder estar proporcionando aí uma facilidade muito maior. Porque essas crianças tendo acesso a essas ferramentas, elas passam a ter mais facilidade na forma de se relacionar na escola, com os colegas, com os professores, na forma de lidar com as suas próprias questões, porque os benefícios das barras são inúmeros, né? Dentre eles, existe uma, uma potencialidade, potencializa muito mais a questão da concentração, do foco, da sensação. Então, se existem tantas siglas aí de TDA, TDAH, hiperatividade dentro da escola, existe um proporcionamento através das barras de relaxamento, de concentração, então diminui aí a ansiedade, diminui a hiperatividade, então pode ser usada dentro da sala de aula para poder ter mais, a professora ter mais facilidade no seu relacionamento com os alunos. Entre os alunos, eles podem estar ajudando os colegas fazendo as barras um no outro. Os professores, fora de sala de aula, podem estar sendo contribuição um para o outro no colega de trabalho. Então, um professor pode fazer no outro para poder ter esse momento ali de descanso, de relaxamento ali no intervalo entre aulas, no recreio ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, os benefícios são inúmeros para todas as pessoas, em todas as áreas, né, dentro da escola. Você falou uma coisa interessante. Agora, para implantar isso nas escolas públicas, é um trabalho anos-luz, né? Não é fácil, porque tem que ter um outro profissional dentro da classe. Né? Aliás, já vem se falando muito sobre o segundo professor. Eu sempre bato papo com a doutora Silvinha também sobre esse outro professor, porque alguém tem que pagar. O Estado, às vezes, não vem com essa, não disponibiliza uma verba, não ajuda muito as escolas com essa segunda pessoa, porque começa a falar de orçamento e por aí vai. Mas a implantação desse processo que você acabou de relatar, o Axis, que já é pouco tempo que está no Brasil, para chegar num nível satisfatório, eu acho que vai ser um trabalho, do meu ponto de vista aqui, um tanto quanto trabalhoso, mas o importante é que profissionais como você possa sempre estar batendo nessa tecla e daqui a pouco, quem sabe, a gente consiga ver nessas escolas. Grande Sim, Marcelo! a grande escala, assim, né, pensando em ensino público e tudo mais, precisaria sim ter uma contribuição do próprio Estado, né, do próprio governo, em estar abrindo a possibilidade de se ensinar isso também na sala de aula. Assim como qualquer outra matéria, entendeu? Como sendo um recurso a mais para eles poderem estar passando, né, para os funcionários e para os alunos, para poder ter mais facilidades para eles mesmos. Quando eles tiverem essa consciência de que eles vão estar proporcionando ali uma possibilidade deles terem mais facilidade na vida deles, na forma de organização, na forma de relacionamento, enfim, numa escala assim extremamente ampla, é que o negócio vai virar, vai vingar. Mas eu tenho fé, eu sei que em algum momento a gente chega lá. Isso pode ser trabalhado em vários ambientes, não só dentro da sala de aula, né? Porque ter por exemplo, uma matéria, né? Como tem uma educação física, né? Talvez no momento eu não sei como é que poderia ser inserir isso dentro de uma matéria, dentro da escola, né? Para Sim, sim. poder facilitar, né? Porque as crianças, não só as crianças, o adulto em geral, porque tudo bem, tem crianças, né? Mas elas crescem também, né? Por isso que eu falo, é um trabalho que, queira Deus, que consiga ser inserido muito rapidamente dentro das salas de aulas, tanto na pública como na privada. Não é verdade? É isso Vamos aqui aí. para vamos aqui para a nossa nona pergunta. Como fazer parte do acesso a essas ferramentas? Porque você acabou de falar, né? Está pouco tempo, mas quem quer Sim. antecipar, até para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa entrevista, aqui a sua entrevista pelas 10 perguntas, possam também estar mais atentas a esse modelo de trabalho mais ligado às crianças.
O legal do Axis é que qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Não tem pré-requisito nenhum, não precisa ter escola, nível de escolaridade, não precisa ter absolutamente nada, só precisa estar disposto a mudar a sua realidade. Então, como a gente falou, se for em escola, então a escola está disposta a mudar ali a realidade e as limitações que as escolas e o dia a dia da vida escolar exigem. Em empresas, em indústrias, em qualquer ambiente que seja, eles precisam estar dispostos a mudar essa realidade. E para a nossa vida pessoal também, qualquer pessoa pode estar tendo acesso a essas ferramentas. E no curso, né, um curso de barra de Axis, então, é um meio da gente ter acesso a isso. O curso, ele é feito em um dia só. Então, quer ser mais fácil que isso? É um curso de um dia. Não precisa ter anos e anos aí de estudo, de escola e tudo mais. É um curso em que você aprende as barras de Axis. A gente brinca, né, que no curso de barras tem até barra de Axis, porque além das barras, a gente passa outras 13 ferramentas do universo do Access Consciousness. Então, você vai ter aí uma variedade de possibilidades para poder estar atuando, para poder estar trabalhando, para poder estar se usando. Você, além disso, você vai, então, depois de um dia de curso, você sai praticante de barras, que a gente fala, né? Isso te habilita a poder fazer as barras em qualquer pessoa que seja, poder aplicar em familiares, em amigos, em colegas, e também poder usar isso como um recurso profissional também, porque você está habilitado, você recebe um certificado de praticante e você pode cobrar por isso. Você pode atender pessoas, pode servir como uma fonte de renda extra, caso esteja precisando, pode ser uma ferramenta a mais para um recurso na sua profissão já atual. Então, é muito fácil, gente, é muito fácil ter acesso a isso. Basta escolher, basta querer. É um curso de um dia, eu estou super à disposição para estar contribuindo com vocês, mas existem outros vários facilitadores aqui no Brasil que podem, né, tá passando, tá fazendo o curso e podem estar passando as ferramentas para vocês. É só escolher e fazer. Espero que os novos administradores aí da Lourenço Castanho estejam aqui com a gente nessa entrevista, viu? Por favor. Antes de fazer a 10ª pergunta, gostaria que você pudesse passar as suas redes sociais, seu telefone, para que as pessoas que estão aqui com a gente no 10 perguntas possam entrar em contato contigo. E, por favor, quem está comigo desde as 9 horas, comigo com a doutora Bárbara Bin, compartilhe essa live, porque com certeza é mais um conteúdo que o 10 perguntas vem trazendo a vocês que seguem o 10 perguntas desde o seu início. E sempre volto a dizer, o 10 perguntas não é meu. O 10 perguntas é para vocês que seguem o arroba 10 perguntas. Por favor, doutor. Claro, eu queria aproveitar também para agradecer aí todos que estão nos ouvindo aqui até agora, pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esses assuntos. Enfim, eu me coloco super à disposição para qualquer um de vocês que estejam querendo ter um pouquinho disso também, ter acesso a isso também, de eu ser contribuição para vocês. Eu faço atendimentos e cursos, palestras, workshops, né? Tanto presenciais quanto online. E vocês podem estar entrando em contato comigo aí pelas redes sociais. Então, tem aqui o Instagram, @barbarabim.terapias, ou então pelo meu WhatsApp. Lá no link da bio tem a descrição, os locais para vocês estarem entrando pelos diferentes meios, mas meu número de telefone também é o 11 9 3400 1418. 11 9 3400 1418 ou pelas demais redes sociais aí, por onde vocês se sentirem à vontade em estar se comunicando, eu super estou à disposição de vocês para a gente poder aí criar muito mais para esse mundo, muito mais alegria, muito mais facilidade. É Maravilha. isso. Fabinho, Zona Sul, um grande abraço para você. Vou fazer a 10ª pergunta, mas eu sempre termino o nosso programa com a música que eu recebi de presente lá do meu amigo Romário, mas hoje nós vamos terminar com você fazendo a sua apresentação aqui dentro de 10 perguntas. Pode ser? Pode, Então tá bom. pode Vamos aqui sim. para a 10ª pergunta aqui. Vou até arrancar aqui um pouquinho, porque hoje eu não usei meu óculos, mas está aqui comigo. Doutora, quais são as dicas para dar apoio aos pais, cuidadores, pedagogos, profissionais que buscam contribuir com a melhoria das relações das crianças e dos tratamentos que damos uns aos outros? Olha, gente, a minha dica, acho que maior e principal, que é o que eu venho aprendendo e colocando em prática dia após dia na minha própria vida, é seja você. Seja o exemplo para as pessoas. Você sendo você, você acaba transformando a sua realidade
por todos, você acaba transformando o mundo. As pessoas vão ter em você o exemplo e a oportunidade de olhar e falar: nossa, olha só, a Bárbara está sendo ela verdadeiramente. Eu posso ser assim também, eu também quero ser assim. Então eu vou começar a olhar para mim também e começar a escolher essa realidade para minha vida, sabe? Porque quanto mais consciência a gente ter, mais fácil vai ser lidar com as nossas criações, com as nossas escolhas, com o nosso dia a dia. De novo, a gente não está aqui para brigar com essa realidade. A realidade está posta. Então basta a gente se perguntar: eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Como é que eu posso criar muito mais leveza, muito mais facilidade na minha vida? O que está aqui ao meu alcance agora para ser feito? Não é amanhã, daqui uma semana, daqui 10 dias. É hoje, é agora. O que eu posso fazer hoje para ser mais eu? Para estar cada vez mais em contato comigo mesma, sabe? Saber que você tem esse conhecimento dentro de você. Não está fora, não está em ninguém, não está em nenhum curso, em nenhuma escola, em nenhum lugar, está dentro de você. Cada vez mais que você se permite, mais acesso a essa consciência você vai tendo e mais liberdade você vai ter em poder criar e transformar tudo e qualquer coisa na sua vida. Acho que essa é a minha maior mensagem assim para vocês. E de todas as respostas que você deu, eu ficou dentro de mim aqui. Vamos levantar, né, o querer, vamos nos permitir que as ferramentas que pode fazer para ter um melhor relacionamento entre um e o outro estão à disposição. O importante é querer, senão só ficar reclamando não vai chegar a lugar nenhum. Não é verdade? Mas antes de Verdade. agradecer a sua presença, muito contente aqui, fizemos as 10 perguntas dentro do prazo que o Instagram nos dá, temos aqui mais 8 minutos, eu gostaria de terminar o programa, você podendo mostrar um pouco do que você Deixa eu, faz, aí, por deixa eu favor. pegar aqui o violino, Enquanto isso, eu só vou um dar um recado minutinho. a todos. Enquanto isso, eu vou dar um recado a todo mundo do 10, que está aqui com a gente, com 10 perguntas. Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo. Se passou alguma pessoa que eu não consegui dar o oi, um tchau, um aceno, mas é que vai aqui atualizando e a gente acaba nos passando aqui e acaba não dando a devida atenção. Mas quinta-feira que vem estaremos aqui postando a nova entrevista esse mês de abril e maio. Graças a Deus, são vários assuntos com essa pandemia toda. São várias pessoas querendo estar aqui no 10 Perguntas. Isso eu agradeço a vocês que vêm seguindo o 10 Perguntas, porque são os conteúdos que a minha produtora, Luciana Carvalho, a jornalista Inéa Castro, a roteirista Patrícia Cortes sempre trazem em pauta. E esses assuntos eu tenho certeza que estão sendo benéficos para todo mundo. Beijo para você, Débora Aguiar, aí de Campinas, de Barão Geraldo, que está sempre com a gente. E vamos agora escutar Bárbara Bim. É o Stradivarius, é isso que fala? Stradivarius, Mas esse não é Stradivarius. Por favor, Bárbara Bim, tocando seu instrumento de trabalho aqui dentro das 10 perguntas. Ok? Eu vou tocar uma música para vocês que é dita como uma música comemorativa para o povo celta, né? Eu gosto muito de música celta. E é uma música um pouquinho diferente do que vocês talvez estariam esperando de um violino, que geralmente violino o pessoal pensa música clássica, aquela coisa mais melódica, né, e tudo mais, mas eu sou meio fora da caixinha nesse sentido, eu gosto mais do popular e tudo mais, então eu vou tocar uma música celta para vocês. Já aviso que talvez o som, tá bom, gente? Por estar no meio virtual, talvez ele fique meio baixinho por conta da transmissão. Mas é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. 21 horas e 54 minutos. Teremos hoje música de fechamento. Bora. Parabéns, bravo, bravo, bravo. Bárbara, muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo no 10 Perguntas. Agradecer a doutora Silvinha Figueiredo Gouveia, que indicou você para falar aqui com a gente, falando de psicologia, todas essas ferramentas. Espero que as pessoas que eu comentei com você, a Ana Luísa Ciscato, o Leandro Franco, possam entrar em contato. Eu vou passar o telefone, que possa estar aí fazendo uma grande parceria, porque são pessoas que fazem um trabalho igual ao seu e que sempre estão preocupados com o próximo. Tá certo? Gente, muito obrigado a todos. Esse é o 10 Perguntas. Gratidão, José, gratidão enorme. Obrigada, Silvinha, pela recomendação. Queria agradecer demais também minha família por ter sempre me apoiado, me incentivado e ter me amparado aí pelo caminho também que eu ando seguindo. Gratidão enorme a todos vocês, gente, de coração. Mas, muito obrigado. Marcelo, um grande abraço para você. Obrigado a todos. E a semana que vem estaremos novamente aqui, segunda-feira, às 21 horas, com 10 perguntas, ok? Um grande abraço. E vamos agora, já que deu tempo, temos aqui mais 3 minutos, vamos finalizar aqui com a nossa trilha sonora Delivery. Ó. Bárbara, muito obrigado. Tá certo? Obrigado a todos. Tá? Obrigado a todos. Gratidão, parabéns. Por favor, quando você tiver uma novidade, por favor, use o 10 Perguntas para estar se comunicando com as pessoas que são do 10 Perguntas, que seguem o 10 Perguntas e as pessoas que estão sempre com você. Tá certo? Espero que esse seu trabalho chegue muito rapidamente às escolas. Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Um beijão a todos. Semana que vem estamos de volta. Esse é o 10 Perguntas. Perguntas inteligentes para as respostas surpreendentes. Um beijo a todos. Um abraço. Não, mais um pouquinho. Não é que deu tempo hoje, né? Abraço a todos.